Oi, meu nome é Rebeca Mussolini e estamos começando mais um Mulher Destemida. Boa noite, meninas! Tudo bem com vocês? E aí, gente, como que vocês passaram o final de semana? Foram no culto ontem? Conta aí pra mim nos comentários. Gente, eu fico esperando os minutos, eu fico contando os minutos pra gente poder bater o nosso papo, pra gente poder conversar, ter aquele papo de mulher sábia, mulher inteligente, sermos edificadas com o testemunho dessas mulheres que a gente traz aqui no nosso podcast. Hoje, a nossa convidada, Laisa Daiane, veio aqui compartilhar um pouquinho sobre a sua jornada, sobre a sua vida, casamento, filhos, testemunhos de cura e muito mais. Eu acho que a gente vai ter que fazer um parte 2 aqui, porque é muito assunto, é muita coisa para conversar, que eu acho que não vai caber em um podcast só. E tudo bem, amiga? Tô bem, obrigado pelo convite. Como que foi aí o dia? Muito serviço? Aquela loucura de sempre, né? Mas eu falo, isso é motivo de alegria. A gente corre porque tem vida e louvado seja Deus por tudo, né? Uhum. Que bom. Gente, a Dayela é da minha igreja, né? Virou uma amiga, faz cílios comigo, eu faço cabelo com ela, é aquele rolo, troca de serviço e enfim. Amiga, já vamos começar logo já uma pergunta super interessante pra mim. Como você e o Fernando é um exemplo de casal pra mim, qual que é o segredo para manter um casamento duradouro, para ter aquele casamento saudável, aquele casamento de anos? Conta aí qual que é o segredo. Vamos lá, primeiro eu quero dizer que é um motivo de muita alegria, né? Ouvir isso, né? Graças a Deus, realmente, né? O Senhor me presenteou com um casamento abençoado. E assim, o segredo, Rebeca, primeiro de tudo, hoje eu entendo, mas nem sempre foi assim, nós dois servindo a Deus, né? Mas hoje eu entendo que, primeiro, se houver a possibilidade do casal servir a Jesus desde o início junto, isso é maravilhoso, né? Não foi o meu caso, primeiro eu fui para a igreja e depois ele veio, mas nós já éramos casados há alguns anos. Mas é assim, a base de tudo sempre vai ser o respeito, né? Eu falo assim, isso independe da idade, é o que a gente conversava ali, são experiências que cada um tem, né? E eu falo independe da idade, porque às vezes eu olho para mim, diante de tudo que eu tenho, assim, de experiência, não bate com a idade. Mas a questão do casamento, assim, os dois precisam olhar para o mesmo alvo e principalmente manter o respeito. A limitação sua vai ser diferente da do seu esposo e tá tudo bem. Eu Vocês falo tiveram assim, criações diferentes, né? sim, sim. E é muito engraçado porque esses dias eu conversando com a minha filha, eu disse assim: se não fosse Deus, eu acho que eu não casaria com seu pai, porque ele não tinha nada do que eu procurava Como que em você conheceu relação. ele? Nós trabalhávamos juntos numa fábrica de bolsa, né? Nós trabalhávamos juntos assim mais de um ano. Eu fazia a parte do forro da bolsa, né? Bolsas assim de festa. E ele fazia as alças. Então a gente se conversava todo dia. Eu passava o serviço para ele. E é muito engraçado que teve 2 vezes que eu armei para ele ficar com uma amiga de serviço e as 2 vezes não deu certo. Uma vez o ônibus passou mais cedo, não deu certo o encontro. Outra vez a mãe dela encontrou com ela no ponto, também não deu certo. Eu falei, é porque Deus já estava guardando para mim. E eu querendo passar para os outros a benção. Mas louvado seja Deus que manteve para mim, né? E graças ao bom Deus, esse ano a gente faz 18 anos de casado e 23 que a gente está junto. E eu posso dizer que o meu esposo, a minha família é um presente do Senhor para mim. É um exemplo, né? Aí eu louvo a Deus por isso. Eu acho que é um presente para nós ouvir isso, sabia? Porque eu falo assim, não é fácil. A gente tem as nossas dificuldades, a gente também se desentende como qualquer casal, mas a gente entende que não foi para isso que Jesus chamou, foi para romper mesmo. Então eu falo, as diferenças vão ter. E hoje em dia, infelizmente, na questão do casamento, as pessoas assim trabalham com o casamento como algo descartável, e não é assim.
né? Eu preciso ajustar o que é necessário, eu preciso pedir perdão, não só no casamento, na amizade, né? A minha mãe, ela dizia algo assim, ó, que tudo que eu for fazer para outra pessoa, seja ela amigo, seja ela o meu esposo, a minha filha, no ambiente de trabalho, na igreja, eu penso antes, eu gostaria que fizesse para mim? Se eu não vou gostar, por que é que o outro vai gostar? E realmente isso é uma regra assim de ouro, uma dica assim que eu trago para a vida. Então eu falo assim, não vou fazer para o outro que eu não gostaria. E isso traz junto a questão do respeito que eu te falei. E minha mãe também dizia, num relacionamento pode acabar até o amor, mas o respeito não. E é real, Rebeca, porque com o passar dos anos, o nosso sentimento ele vai mudando. Né? Eu falo, quando a gente namora é aquela paixão, é aquela coisa de pele, é muito bom, mas ela passa. Aí quando você casa, tem toda a dificuldade do casamento, aí vem um outro tipo de amor. Mas hoje, com quase 20 anos aí de casado, e mais de 20 anos de relacionamento, eu entendo que realmente o respeito ele supera. Porque o respeito é em relação ao homem que sai para trabalhar de manhã, que cuida de mim e da minha filha, sabe? Que dentro das nossas dificuldades dá o melhor, né? E ele não pensa duas vezes em tirar dele para nos, auxiliar, eu e minha filha. Então eu falo assim, eu respeito ele hoje como um homem de Deus, né? E eu louvo a Deus por isso, porque eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Infelizmente não é a realidade de todas. E como homem esposo, porque quando eu preciso de um esposo, ele tá ali, de um pai, ele tá ali, de um amigo, ele tá ali. E é isso, o casamento é isso, é uma cumplicidade, né? É uma necessidade do outro sendo suprida, muitas vezes, sem ele falar. Eu tô necessitando disso, né? E eu acho isso muito lindo, e eu louvo a Deus pelo... E é mesmo, e é um exemplo, não só para mim, para as outras meninas da igreja também fala que é um exemplo de casamento. Você, a Malu, também é um exemplo de casamento. Ô, Dai, e as dificuldades do casamento? Então, hoje a gente vive... O que é que ele faz, assim, que você fala, eu não suporto isso que ele faz? Amor, é ela que tá causando isso, amor. Eu só vou responder, hein? Gente, ontem, eu dizia pra uma amiga, né? A questão do casamento é algo bem... Não é muito fácil, gente, mas também não é difícil, basta a gente querer. Mas assim, ele tem defeitos, mas em contrapartida eu também, né? E é assim, lá em casa, o que acontece? Eu sou mais estressada, né? Normal, de mulher. E ele é calmo. Então, assim, é muito raro a gente brigar, Rebeca, porque ele não briga. E eu fico brava porque ele não quer brigar. Por isso que eu fico brava, porque eu não tô brigando sozinha. Mas assim... Dentro de um todo, desses anos todos aí, o que me tirava a paz no início do casamento já não tira mais. E isso é o legal, a gente vai crescendo, né? E assim, eu vou usar o exemplo, que toda mulher fica louca, a toalha molhada em cima da cama. Hoje, sabe que, assim, tipo assim, ou eu cato e ponho lá, ou então tá do lado dele mesmo, deixa lá, ele vai dormindo molhado. Você entendeu? Não tira mais a paz, porque a gente vai crescendo, vai tendo maturidade, né? E hoje, quando acontece da gente se desentender, que é normal, ele fala o ponto e eu falo, eu não acho. Mas você não cede, mas você... No final das contas, a gente entende que talvez foi uma má interpretação, como a gente conversava antes, né? E tá tudo bem, não guarda mais rancor, não tem mais aquela guerra, aquele cabo de guerra de eu não vou ceder. Porque quando a gente casa é muito difícil. E o meu casamento... Vocês casaram, são tão anos de casado, né? Já tá mais maduro. Sim. Você já vai relevando. Nós namoramos 5 anos, né? Mas assim... Quando vocês conheceram, não eram cristãos, né? Não. Eu frequentava a igreja, mas não tinha, assim, uma vida com Deus mesmo, né? Até a minha mãe brincou e falou assim, você tá conversando com o menininho lá de baixo? Eu falei, eu não, aquele molequinho, né? Porque ele é 2 anos mais novo que eu sou mais velho que ele. E como eu falei no início, ele não tinha nada que me atraísse, assim, na questão. Era mais novo, e eu ainda brincava com a minha mãe. Eu falei, eu quero alguém pra me criar, não quero criar ninguém. E na época ele tinha 17, eu tinha 19.
E ele usava ainda aquelas calças skatistas com short por baixo, eu abominava aquilo. Por isso que eu falo, a gente tem que cuidar com o que a gente fala. Eu não, Deus, eu não quero, Deus, é o que Deus vai trazer. E louvado seja Deus que ele trouxe ele. Mas toda a vida ele teve uma cabeça mais madura, né? E aí acabou dando certo. Aí a gente fez tudo certinho. Ele quis ir pedir pro meu pai pra namorar, Ai, mesmo eu tendo 19 anos. Você julgando ele. E minha mãe e meus pais eram apaixonados por ele, né? E ele também pelos meus pais, assim. Tanto que quando veio a morte dos meus pais, ele sofreu muito, assim, comigo, né? Também. E foi, assim, um grande companheiro, né? Na perda dos meus pais, assim, deu um suporte. Embora o luto é algo que cada um tem que passar, né? De acordo com o que viveu ali. Mas eu falo, é de suma importância você ter alguém para somar com você e você saber que mesmo que a pessoa não fique te beijando o tempo todo, porque não é o perfil do meu esposo, ficar muito colado, mas é uma pessoa que eu sei que tá ali. E é importante você saber que tem alguém ali. Talvez só para você chorar no ombro, talvez só para você abrir o olho à noite em desespero de entender o que houve e saber que tá ali do lado, sabe? Isso é assim... Com o mesmo propósito, Meu né? Deus, demais, sabe? Demais. E aí é engraçado que ele falou, eu quero pedir pro seu pai. Eu falei, eu já tenho 19 anos, não precisa. Ele falou, eu não Super vou deixar. madura. Ele falou, eu não vou deixar acontecer do seu pai cruzar com a gente na rua de mão dada sem eu ter ido lá pedir. E eu achei isso muito bonito. E daí, assim, a mente dele foi me ganhando, porque era um menino novo com uma mente bem interessante, né? E hoje dá super certo. Às vezes ele que é meu pai, mesmo eu sendo mais velha. E eu falo, é verdade, amor, é verdade. E é engraçado, porque ele é todo centrado e eu sou todo estabanado, né? Mas deu certo. Deu certo, ó. Ô, Dai, eu não tenho filho, eu não sei qual que é essa sensação, né? Mas você sendo mãe, qual que é a sensação que você vê da Melissa tá super envolvida com a igreja? Eu sei que não é a realidade de todas as mães, né, que tem alguns filhos que ainda tá no mundo, mas qual que é a sua sensação como mãe, vendo que a sua filha tá super envolvida, tá sempre ali nos jovens? Qual que é essa sensação que você tem como mãe? Olha, pra mim é muito satisfatório. Eu falo assim, eu ouço muitos elogios, né? E realmente minha filha é uma bênção, né? A gente conversa, a gente brinca, eu falo, né? Ai, tá na fase de responder e tudo mais. E ela realmente tá na fase da adolescência, é normal, a gente sabe. A gente já viveu isso, né? Sim. Então, assim, a gente pensa que sabe tudo já, que a gente sabe que é melhor. Mas independente da fase, realmente, assim, uma alegria, né? Incontestável, assim, imensurável como mãe. E eu tenho certeza que essa alegria também tem dentro do coração do meu esposo, por essa questão da gente ver ela dançando, adorando a Deus, envolvida com vocês, nos jovens, né? Ela já trabalha, né? E eu falo assim, as pessoas falam, como assim que ela trabalha? Então eu falo assim, são detalhes de Deus que chega até nós e por outro lado, eu vejo que é cuidado do Senhor, né? E isso, o fato dela trabalhar, não tirou ela não tirou o desejo dela de estar envolvido. Então eu falo assim, dentro da nossa limitação ali, dentro do que a gente pode, a gente cada dia mais quer incentivar mesmo, sabe? Que ela possa mesmo dançar com o coração mesmo sedento a Deus, que ela possa mesmo participar dos jovens com o coração, como ela já tem feito assim. As pessoas às vezes chegam no dia do chá das mulheres, né? Ela fez uma apresentação, achei bem bonitinho, porque ela e meu marido ensaiaram escondido de mim, porque eu ia estar no chá e era só de mulheres, né? Ali na nossa igreja mesmo. E aí eles fizeram uma apresentação, né? E uma amiga minha, que é missionária, nós nos encontramos ali no banheiro da igreja, enquanto ocorria o culto, e ela falou para mim assim, Dai, que coisa mais linda a adoração dela. É tão genuíno, é tão espontâneo, tão verdadeiro. E eu, como mãe, né, pra mim, meu Deus, eu falo, quando a gente é mãe, Rebeca, você vai lembrar dessa fala, quando você for mãe. Se querem nos agradar, fala dos nossos filhos. Fala melhor e mais gostoso receber um elogio pro seu filho do que para você. Então, para mim, assim, é um presente do Senhor, assim como o meu casamento, ter minha filha no caminho do Senhor. Hoje, como mãe, eu procuro
colocar ali na cabeça dela, né, e pregar para ela o Provérbios 22 mesmo ali, ensinando ela no caminho, né? Eu não sei o que o Senhor tem preparado, eu tenho certeza que são, né, coisas melhores ainda do que hoje, mas nós temos uma guerra também espiritual, né? Então hoje eu ensino o que eu posso e o caminho certo. Amanhã eu tenho certeza que ela vai saber permanecer nesse caminho. E ainda que não, né, vai saber onde tem que voltar. Você entrou no assunto espiritual e até tocar nesse assunto também. A gente, sabendo desse mundo espiritual, você vê que ela sofre alguma retaliação? Sim, sim. Estando envolvida na dança, na coreografia ali nos jovens, que você fala assim, porque assim, às vezes ela não tem a mentalidade que a gente tem. Então, às vezes ela acaba, a gente sabe que ela entende um pouco ali, mas não como a gente entende. Você fala assim, minha filha tá... Sim, sim. Não só ela como nós, né? Eu falo tudo que antecede, uma pregação, né? Como tá próxima, um trabalho, uma situação da gente fazer com a igreja um jejum, ou algo relacionado ao mundo espiritual. Eu falo, é incrível como a gente sente. E muitas vezes, é como você falou, nós que somos mais adultos, a gente já se antecipa em tentar evitar algumas brechas, vamos dizer assim, ou situações para que a gente seja atacado. E talvez ela, por ser mais nova ainda, ou de repente por não ter o conhecimento que a gente já tem, até pelas experiências que já vivemos, acaba ficando a parte mais vulnerável. E tem também a questão, minha e do pai dela está participando, já está à frente. Sim. Que eu falo, ela acaba sendo um alvo, né? Exato. Então eu falo assim, todas as vezes, eu falo, Senhor, dê assim a ela experiências, dê a ela o crescimento espiritual, que é como eu disse no início, a nossa idade de anos, é diferente das experiências, é diferente do que a gente passa na vida. Então, assim, e eu sei que Deus tem para todos, até mesmo para os jovens, para as crianças, né? Mas a retaliação vem. Eu vejo que às vezes ela tá mais amuada, eu vejo que às vezes ela tá mais na dela, e aí eu procuro ir indo assim pelas beirinhas, né? Porque é uma idade que é igual eu falei, só quer ficar no quarto, Celular. com as amigas, celular, né? E isso não deixa de ser uma porta pro diabo, né, bombardear a mente. Às vezes um vídeo que vê, que passa. Exato. Mas eu louvo a Deus porque daí a gente está envolvido na igreja. Então, quando vê é dia do ensaio, quando vê é dia do culto. Sexta célula. Então... Sim, aí segunda coreografia, o ensaio, né? Domingo culto também. Então, é bom que não sobre tempo mesmo, né? Pra mente vazia. Pra nada, né? Sim. Assim, das coisas lá de fora. Bom, falamos do marido, falamos da filha, agora vamos pra Daiane. Dai, como que... Porque assim, eu sei que você faz parte do louvor e que você faz parte do ministério como que chama? Discipulado. Do discipulado. Como que você entrou no louvor? Você entrou no discipulado? Um período que tava assim, bem poucas pessoas no louvor. E aí a pastora falou assim, você podia nos ajudar, né? Daí eu falei assim, mas eu não canto, né? Aí eu tenho uma voz mais grossa e tal. Daí na época era a irmã Paloma, ela tinha uma voz bem fina. E aí aprove o Senhor que eu entrasse no louvor. E isso deve ter quase seus 9 anos já, né? Acho que uns 8 já tem. E todas as vezes que eu ia na igreja com a minha mãe, todas as vezes, o pastor que estava lá pregando, ou quem estava com a palavra, dizia assim, aqui tem 2 jovens, que era eu e uma amiga minha lá de Curitiba, né? A gente morava em Curitiba nessa época. Eu e a Cristiane. Tem 2 jovens aqui, que Deus mostra vocês de guarda-pó, porque era Deus e amor, né? Então as obreiras usavam guarda-pó. E que vocês tenham o dom do louvor. E sempre eu vi isso, né? E aí foi passando o tempo. Então o que eu imaginei? Quando eu entrei no louvor, eu tenho o dom do louvor, vai ser bênção. Ixi, vai ser fácil, tento que nada, gente. Imagina. É muita dificuldade. Aí teve um período que nós saímos da igreja. O louvor sofre bastante retaliação, né? É porque assim, o que acontece? É a preparação, né? E o louvor, ele cura, ele sara também. A palavra, ela liberta, ela muda a gente, ela é essencial.
é a nossa bússola. Mas o louvor, Deus já usava Davi, né? Para libertar a saúde dos espíritos maus. E eu falo assim, não é sobre uma voz, não é sobre técnica, não é sobre instrumentos, não é sobre... não é nada sobre o que tem aqui no mundo. É muito mais além. É sobre Deus, sabe? E aí eu lembro que uma vez, conversando com meu esposo, eu falei assim, eu tenho tanta dificuldade. Eu tinha muitos problemas com a garganta inflamar, sabe? Qualquer ventinho, qualquer coisa. Sempre assim, muito dificultoso. Tinha muita dificuldade com o tom, com as coisas. Hoje estou um pouquinho melhor, por misericórdia de Deus. E um dia o meu esposo falou para mim assim, você já parou para pensar que você fala às vezes da sua voz, que é assim, que é assado, mas você já parou para pensar que é o Espírito que leva aos ouvidos? E aí quando ele me falou isso, Rebeca, eu falei, é isso. Nós só precisamos estar disponível. A obra quem vai fazer, a voz quem vai levar, a oração como vai chegar, só ore. Como vai chegar a Deus, é Ele que decifra, o Espírito Santo decifra. Eu acho assim, às vezes, eu não entendo de canto, né? Não tem nem voz pra isso, mas eu acho que a gente tem que se esforçar pra gente dar o nosso melhor. Mas se você estiver ali cantando e você não tiver com o Espírito Santo, você pode ter a melhor voz do mundo. Quem tá ali sentado não vai receber. É a unção, né? É necessária a unção. Não só para o louvor, Rebeca, para tudo. Sabe? No discipulado, deixa eu só concluir, que às vezes eu fujo. Então, vai abrir muitas janelas. Foi o convite, né, da pastora para ajudar ali. E foi uma bênção. E daí teve um período que a gente saiu da igreja, ficamos um ano fora. E aí quando eu voltei, né, porque Deus mandou voltar, nós saímos. Porque eu falo assim, gente, Deus não vai falar sai, né? Claro que vai chegar um momento, se o seu tempo deu ali ou em qualquer outro lugar, Deus vai te levar para outro lugar. Mas às vezes, se a gente tirar o olho de Jesus, a gente vai falhar. E daí você vai achar. Isso é muito real, né? Deus tira mesmo. Eu falo por mim. Sim. Porque quando eu entrei na igreja, eu já entrei, tipo assim, fiquei um tempinho, já peguei a mídia. Ninguém fazia mídia ainda lá na igreja, não sei se você vai lembrar. E daí eu cheguei e já comecei a mexer nisso. Aí passou-se um tempo, foram chegando as outras pessoas, aí eu vi que já não era mais o meu tempo de estar na mídia. No comecinho, o que me segurou na igreja foi eu estar na mídia. Porque quantas vezes, dia de quinta-feira lá no 44, é quinta delas. Você chega em 3 amigas, você ganha um rocha de narguilé. Então, quantas vezes, quantos convites, vamos lá no 44 hoje, vamos lá. Não posso, porque eu tenho que ir na igreja tirar foto. Você vê como Deus faz, né? Então, me segurou na igreja, o Ministério da Mídia, no começo da minha conversão, porque para mim ter esse compromisso de não faltar. E domingo é a mesma coisa. Se eu não tivesse, eu não ia ir. E olha onde você chegou hoje, né? Fazendo um podcast com pessoas que o próprio Deus, né? E daí eu vi que já foi o meu tempo de estar lá. Hoje Deus enviou outras pessoas para também não deixar. Um grupo muito preparado, um grupo forte. As meninas entendem muito, muito mais do que eu, inclusive, né? Então eu acho sim que é um ciclo que iniciou e um ciclo que fechou. Sim. Já não me vejo mais. Entendeu? Mas no meu caso, o que aconteceu? O meu esposo, ele saiu porque ele queria ter um período dele. Ele costuma dizer assim que era assim o momento da caverna, né? Elias na caverna. E foi porque eu tirei os olhos de Jesus. E quando a gente olha para o nosso irmão do lado, para o nosso irmão da frente, de trás, a gente vai falhar. Porque ele é falho e eu sou falho. Então, tirou o olho de Jesus, está muito propenso a cair. E aí a gente começa, mas eu não concordo com isso, mas eu não acho certo isso, mas Deus não chamou a gente para concordar ou achar certo. Deus chamou a gente para servir, Ele veio para servir, né? Jesus serviu. Então eu falo assim, quando é pedido a minha opinião, eu posso dar. Mas caso contrário, hoje nós temos o pastor, a pastora, a missionária, que estão à frente e vai ser cobrado deles, né? Então eu falo assim, hoje eu entendi o meu lugar, eu tô para servir. Quando é me pedido uma opinião ou algo do tipo, amém. Caso contrário, eu vou fazer o que Deus tem pedido para mim ali, naquele momento, né? E o que Deus pede para você é diferente do que pede para mim e vice-versa. Só que a gente, como um corpo, a gente tem que caminhar junto. E é muito bonito isso que você falou, Rebeca. Você entendeu que era o momento de você se retirar
Porque, igual você falou, chegou pessoas mais preparadas. Ah, mas como melhor que você? Não, talvez um aparato melhor, que ia dar o suporte melhor para a necessidade da igreja. E agora Deus te usa dessa forma aqui, né? Então eu falo assim, eu tenho certeza que você também atende pessoas que não são cristãs e ali na sua marca você consegue falar de Jesus, pregar Jesus. Porque é assim comigo nos cabelos. Sempre procuro fazer o convite, né? E Deus já falou, eu não trago pessoas aqui só para arrumar o cabelo. Eu trago pessoas para serem ministradas. Então, assim, há algo nas nossas mãos. E tem que ser feito com excelência, né? E daí, do louvor, saí. Quando eu voltei, eu falei, eu não vou pedir, porque eu saí. E eu tenho algo comigo assim, Rebeca. Quando eu estou na presença do Senhor e eu saí, eu vou voltar pro fundo da fila. É injusto com você que permaneceu, entendeu? Eu saí e voltar no lugar que eu tava. E aí, um dia eu até falei isso pro Fernando. Falei assim, a gente saiu, a gente volta pro final da fila. Ele falou, não, acho que não. Eu falei, amor, é injusto com quem permaneceu. E Deus não é injusto. E daí, realmente, a gente voltou pro final da fila. E eu falei, eu não vou pedir, embora sempre queimou o desejo do louvor no meu coração. E eu sempre achei que fosse ser muito fácil. E não é. E aí, na época, tinha o pastor William, que estava à frente. E ele mandou pra mim assim... 3 meses depois que a gente retornou, membrou novamente, ele mandou assim pra mim, irmã Daiane, o seu lugar no grupo de louvor permanece aberto. Ele é seu. Quando você quiser. Ah, era só o que eu queria. Falei, eu quero. E o Fernando, ele teve um pouco mais de dificuldade de voltar a exercer algo, a se envolver, né? Ele se frustrou com ele mesmo, né? E porque a gente vai se frustrar conosco. Eu falo assim, Deus, ele nos levantou e ele nos usa como ele quer. Mas ele é limitado e é perfeito. Nós somos limitados e imperfeitos. Então a gente vai falhar e às vezes a gente vai mesmo murchar, né? E aí ele teve mais dificuldade de voltar a trabalhar. Mas não teve pra onde correr, porque, né, já tá servindo ali. E o discipulado foi assim um presente de Deus, sabe? Eu falo assim, é como se Deus dissesse assim, ó, você tá crescendo, vou te dar mais uma tarefa, né? Porque eu falo assim, o louvor é um grupo e na igreja não existe isso de, eu não tô, não vai acontecer. Sem mim nada acontece. Não. É como o nosso pastor fala, mesmo se ele sair, né? Eu falo, no momento eles estão em viagem e louvado seja Deus, porque eles precisam descansar, mas a obra tá continuando. E com a presença de Deus, que é a que não pode faltar. Então eu falo, se eu ou você não tiver, se o pastor não tiver, Deus vai estar. E se ele está, vai ter milagre. Levanta outra pessoa. Deus levanta outras pessoas para continuar a obra dele. Então eu falo, não adianta a gente querer embirrar e falar, Deus, eu não vou fazer assim porque eu quero assado. Deus vai levantar outra. Já tive experiências assim de Deus falar, vai lá e abraça. E eu ficar, mas vou falar o quê? Todo mundo já teve uma experiência dessa, né? Vou falar o quê? Vou chegar como? Vou falar o quê? Quando você tá pensando ali, debatendo com Deus, você já vê o outro fazendo. O outro e não vai fazer. Sabe? E do louvor também, igual eu falei, eu tenho como qualquer um algumas dificuldades, e a gente nem pode ficar falando toda hora também, eu tenho dificuldade, eu tenho, não, porque Deus capacita. Mas a gente também precisa buscar por onde. E um dia Deus me deu um louvor, né? Na época o meu cunhado congregava com a gente, né? E aí eu falei, vamos ensaiar esse louvor, que é entre a fé e a razão. E aí ensaiamos, eu e ele ensaiamos e tal. Mas não dá, eu te ajudo. Ele tinha mais facilidade para cantar, eu te ajudo. Eu tenho vergonha. Mas a minha voz, mas não sei o quê. Ficamos 15 dias. Aí na época o tio Oscar era vivo, o marido da tia Lourdes. E ele cantava perfeitamente. Tocava aquele, eu acho que era sax que ele tocava. E aí um dia, ele muito de idade já. Num domingo tô lá, eu ainda enrolando, ensaiando louvor já há alguns 15 dias. Ele pediu uma oportunidade, subiu pra cantar e começou a cantar o louvor. E daí, quando eu olhei ele com toda a dificuldade, que ele já era meio adoentado, com toda a idade que ele tinha, com toda a dificuldade, e Deus falou assim pra mim, quando eu te mando e você não vai, eu levanto outro. Nossa, aquilo ficou marcado em mim, Rebeca. E Deus fala nítido, né? Nítido. E aí eu falei assim, meu Deus, é sobre isso. Porque às vezes a gente acha assim, mas eu não oro igual o irmão, eu não oro igual o pastor. Mas você é um instrumento de Deus, da forma que o Senhor te usa. Porque talvez a pessoa que ele te usou para falar, ela precisava ouvir da forma que você falou. Se eu falo, talvez não vai
ter o efeito que Deus queria. Então é você. Aquilo que vem à nossa mão a gente precisa fazer. Porque a conclusão da obra vai ser Deus que vai fazer, né? Assim, o perfeito vem dele. Nós só somos o canal. Então a gente precisa estar pronto. Então é sobre isso. Deus mandou, vai fazer. Do que você tem na mão, do jeito que você tem, e faça agora. Não espera amanhã. E do discipulado foi isso. O ano passado o pastor, né, me chamou e perguntou lá na Carmen Miranda ainda, né? Irmã, queria ver com a irmã se a irmã podia ministrar o discipulado. E na hora eu levei um susto e falei, pastor, você acha que eu tô pronta? Ele falou, você tá pronta, irmã? Você tá pronta. E pra mim foi um presente. É assim, eu fico mega feliz porque eu aprendo muito, né? E eu falo assim, as pessoas falam, você tá ensinando porque você sabe mais. Não, tô aprendendo também. E é maravilhoso. Hoje a gente tem 10 pessoas fazendo o discipulado, né? E é a maior alegria. Eu sempre falo para eles, o que eu não souber eu vou procurar saber, gente, mas não fiquem com dúvida e aproveitem esse tempo, porque é muito bom estar com Deus, estar em Deus, né? E ali fazendo o discipulado você vê as outras histórias, né? Gente, é história. Como que Deus transforma a vida de cada um, porque cada um tem uma bagagem, né? Uns mais jovens, outros já mais velhos, mas cada um com a sua história que você fala assim, meu Deus! Exatamente. Tem alguns que a gente tem vontade de catar, colocar dentro da bolsa e levar embora. Sabe? Porque assim, são histórias às vezes próximas da gente, parecidas com a da gente. E realmente, tem algumas pessoas que se eu pudesse, eu queria levar comigo para minha casa. Mas eu sei que o cuidado de Deus vai ser bem melhor que o meu, né? E eu sei que eles estão no caminho certo, né? Hoje eu tenho o presente de discipular. Eu discipulei a minha sogra e minha filha. Meu esposo batizou a mãe e a filha, Olha né? que benção. E hoje eu tenho também o prazer de discipular o meu sogro e uma das minhas cunhadas, que é a primeira das outras que vão vir, né? E o meu cunhado, que é o esposo da Daniela. Então hoje eu discipulo o meu sogro, a minha cunhada e o esposo dela. E eu falo, e o meu esposo vai ter o prazer de batizar eles, né? E aos pouquinhos o Senhor vem trazendo todos. Olha que família. Né? Literalmente você vive. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Literalmente. E sabe o que eu acho mais bonito? A minha sogra, ela era muito católica, né? Eles todos eram muito católicos, de participar mesmo. E em nenhum momento, Rebeca, eles assim tinham... Ela tinha muitos santos na casa dela, né? Muitas imagens. E em nenhum momento a gente teve atrito por isso. E eu louvo ao Senhor por isso, porque nunca vai ser por força mesmo e violência. A Bíblia é bem clara. Eu nunca falei pra ela, tira, ou não sempre tem poder. Respeito, né? E eu nunca precisei falar, olha, igual a gente escuta, eu vou pro céu, você não. Dai, até porque não é assim que a gente vai ganhar a pessoa. E por decisão deles, eles se achegaram. Não é assim que a gente vai ganhar. E hoje eu entendo, é o que eu falo no discipulado, não é porque nós somos bons, Rebeca, mas o nosso testemunho atraiu eles, né? Então eu falo assim, o Fernando disse algo pra mim que eu trago pra vida. Nós, como cristãos já convertido, nós temos a Bíblia como nossa bússola, como nossa, né? E pra quem não tem Jesus ainda, nós somos a Bíblia dele. E isso é real. Então eles se achegaram, sabe? E eu vejo que é pelo nosso testemunho. É fácil? Não, não é. Mas eu falo, se a gente é verdadeiro, porque eu falo, até eu converso com a Mel sobre isso, e ontem eu conversei com uma irmã sobre isso, né? Eu desci pra ir no mercado e eu tava de short, né? Nunca usei roupa curta, mas eu tava falando pra essa irmã. Eu sempre falei pra minha filha, a gente não tem que ter uma roupa da rua e outra da igreja. Ou uma roupa de casa e outra da igreja. Você entendeu? Se o meu pastor... Aí eu falei pra essa irmã, né? Ela tava de leg, camisetona, porque ela foi me ajudar em casa, né? E eu falei assim, vamos descer ali que eu vou pegar um negócio. Ela, não vou descer assim não. Eu falei, por quê? Ela falou, você vai descer aqui short? Eu falei, vou. Não tem nada. Eu falei, se o meu pastor chegar na minha casa, eu vou atender ele com essa bermuda que eu tô. Né? E... Porque nós não podemos ser duas caras. Né? Eu falo, é muito fácil pôr um vestidão, uma saiona, uma blusa toda fechada e adorar a Deus. É muito fácil adorar a Deus na igreja, é muito fácil a gente se mostrar por 2 horas. Mas é difícil a gente ter uma essência, a gente ser libado em Cristo. E é isso que a gente precisa. É todo dia. Você falou de shorts, eu lembrei de uma vez que eu estava fazendo uma aplicação
nas pernas, né? De uns vasinhos. E daí eu falei assim, quando você vai fazer essas coisas, você precisa... Quando você vai deitar na maca, você tem que ficar de calcinha ou você tem que ir com um shortinho bem curtinho. Porque ela vai aplicar na coxa inteira. Sim. E daí eu falei assim, ó, eu vou colocar esse shortinho aqui, um cotoquinho, e eu não vou pra canto nenhum. Eu vou entrar dentro do carro, eu vou descer na clínica, vou fazer o procedimento e eu vou voltar embora. Coloquei a roupa, fechei a porta ali. E quando eu tava aqui nessa porta de vidro, o Espírito Santo falou assim pra mim, tira esses shorts. E eu ainda falei assim sozinha, mas eu só vou ali, não vou passar mais em canto nenhum. E daí ele falou, tira esses shorts. E daí quando Deus fala assim, não adianta a gente teimar. E daí eu peguei, voltei, abri a porta, coloquei uma saia longa lá no pé. E fui pra clínica. Tava voltando da clínica, menina, misteriosamente, a gasolina do meu carro começou a piscar. Pi, pi, pi. Tipo assim, ó, para agora pra abastecer. Agora. E eu falei, misericórdia, eu vou parar ali no posto pra abastecer. Daí, quando eu tava pagando, que eu saí do posto, quem que eu vejo? Pastor William. Dai do céu! Ia passar uma vergonha até explicar. Um mico. Daí eu nunca mais ia conseguir olhar na cara dele, eu acho. É sobre isso. Se eu tivesse com aqueles shorts. Você vê a sensibilidade? E Deus avisa. Né? Ele me avisou e eu ouvi. E é bem isso, tipo assim, ó, nossa, naquela época eu acho que eu tava na mídia ainda, nossa, na mídia, na igreja, fazendo isso, fazendo aquilo, mas fora tá usando esse cotoco de shorts. E até você se explicar, não ia colar, entendeu? Quem que vai acreditar que você colocou só pra isso, né? Então é melhor não ter. É o que eu falo pros meus discipulados. Quando nós somos apertados, vai ser o que nós temos, né? E aí, que nem eu tava falando, eu falo pra minha filha, nós não temos que ter roupa de ir pra igreja. Claro, nós vamos ter os vestidos que a gente gosta e tudo mais. Mas eu falo assim, eu preciso ser uma Daiane só por onde eu passar. Você entendeu? Hoje nós estamos conversando aqui, eu tô de regata na sua frente, de alcinha, regata não, uma blusinha de alcinha, e tô de short, né? E eu falo assim, essa eu sou Daiane. Se você chegar na minha casa, já te atendi também de shorts. Mas eu falo assim... É diferente, Rebeca, de eu colocar algo e falar assim, eu vou usar para eu chamar a atenção. Eu vou usar para me causar, eu quero chegar e me mostrar. Então eu falo, Deus sonda, né? E ontem eu ainda brinquei, né, com a amiga minha. Eu falei assim, mas por quê? Ela, não vai que eu encontro quem? De fato a gente encontrou, tá? Os irmãos da igreja que ela frequentava. O irmão falou assim, dela eu lembro. Eu falei, meu Deus, eu não lembro dele, quem que é? Olha pra você ver como que a gente é avisado. Né? Porque uma vez eu visitei a igreja deles e ele estava na porta, ele era um obreiro. Eu lembrei vagamente. E eu tava de short, né? Mas nada escandaloso, igual eu falei. E tá tudo bem, eu falo, não preciso ficar me escondendo. Porque eu posso me esconder de quem for aqui na terra, mas de Deus não. Então nós temos que ter uma essência. É o que mais vi. Uma essência, né? E nesses dias eu coloquei um pijama um pouco mais curto. Minha filha falou, irmã, vai dormir com esse pijama? Eu falei, eu vou dormir, né? Brincando. Mas eu falo assim, nós precisamos entender que nós somos cidadão do céu. Ainda hoje eu dizia, nós precisamos estar pronta. Lembra que a gente conversou ali? Porque eu não sei quando Jesus vai chamar eu ou você. Nós estamos aguardando um arrebatamento, mas ninguém sabe. Então nós precisamos estar pronto. Desde vestes, né, a um coração aquebrantado, libado e liberto, né, de todos os sentimentos. Dai, mas a gente não sente raiva, não passa raiva, não fica chateado? Fica assim, mas nós temos que ter o domínio próprio, que vem através do Espírito Santo, de se libertar dessas coisas. Porque eu falo assim, Rebeca, hoje os meus pais foram tirados de mim, assim, de uma forma bem brusca, né? Foi de um acidente. Então eu nunca imaginei. Eu dormi tendo pai e mãe e eu acordei sem pai e mãe. E se eu fosse uma filha rebelde? E se eu tivesse coisas pendentes? Eu ia ficar amargurada. Eu ia ficar hoje uma pessoa depressiva, acorrentada naquilo que eu tinha contra meus pais, né? E eu louvo a Deus porque dentro do que eu pude eu fui uma boa filha. E eu falo, nem sonhar com eles eu sonho. Então eu entendo assim que eu não sou melhor, mas através do ensinamento deles eu aprendi a ser uma pessoa verdadeira. É isso que eu tenho. Eu não me faço, é o que eu tenho. Né? E eu acho que é bom, porque graças a Deus tem vários amigos que o pessoal gosta, né? Mas assim, a nossa essência tem que ser Cristo, né?
Ô, Dai, você tocou no assunto de ira, né? Já que você entende do assunto, de discipulado, de tudo. Como lidar com esse sentimento? Porque você sabe que hoje em dia todo mundo é estourado. Sim. Hoje em dia todo mundo tem pavio curto, ninguém tem paciência pra nada, todo mundo explode com muita facilidade. E a gente, sendo cristão, a gente não pode ter esse sentimento prolongado aí dentro da gente, né? A gente precisa se desprender desse... Ter o controle, o autocontrole, né? E não é fácil mesmo, Rebeca. Eu falo assim, houve uma época que eu gritava muito, né? Eu acho que toda mãe é meio louca. E um dia eu assisti um vídeo que eu nunca mais encontrei. Parece que Deus colocou aquele vídeo pra mim aprender com ele. E daí nesse vídeo dizia assim que os nossos gritos, a nossa ira, o nosso descontrole atrai demônios. Misericórdia. Sabe? E eu já procurei esse vídeo pra mostrar pra mais pessoas e eu não acho. E hoje a gente acha tudo na internet, né? E ali dizia que, da forma que o vídeo explicava, é como se fosse, sabe os desenhos de pica-pau que a gente assistia, que começa a cozinhar e o pica-pau sente o cheirinho da fumacinha e vai sendo seguido? Esse vídeo dizia que é dessa forma o mundo espiritual. E realmente a Bíblia fala também que a nossa adoração, tudo que a gente faz, chega às narinas do Senhor como cheiro, né? Então tudo que a gente faz chega a Deus como cheiro, às narinas dele que é santo. Porque eu realmente creio que no mundo que a gente vive hoje, muita coisa o Senhor, ele não quer ver mesmo, sabe? Ele se poupa, né? A gente vive num mundo devastado, já do maligno. Então eu realmente creio que as nossas obras, os nossos feitos chegam a Deus como cheiro, agradável ou não, né? E daí, depois desse vídeo, Rebeca, eu falei, meu Deus, é muito sério, porque diz que no nosso grito, a nossa ira, através daquele grito, atrai os demônios. E são vários demônios, porque tem demônio de tudo quanto é jeito. E aí aquilo me... Falei, poxa, eu tenho que parar com isso, né? E às vezes o Fernando me corrigia também, não grita, não isso, não aquilo. E eu fui mudando devagarzinho, devagarzinho. A Melissa foi crescendo, hoje dá pra conversar, embora tem hora que eu falo um pouco mais alto, né? Que às vezes é normal de mãe. Mas o que eu entendo? Eu preciso querer mudar. Eu preciso, ó... Eu admiro muito você e a Gabi, que vocês são pessoas mais incisivas e mais intensa, e vocês estão tendo que lidar com isso, né? Assim, igual você falou, hoje você já entende que você tem que dominar isso, né? A Gabi, eu morro de rir com ela quando ela vai fazer o cabelo lá também, que ela fala, né, no podcast dela eu dei risada, porque realmente ela tem que engolir atravessado, e Deus faz a gente engolir. Porque eu falo assim, ó, pros meus discipulados, é muito bonito eu dizer que eu sou batizada, usar uma roupa de crente, ter até uma aparência de crente, mas quando me aperta vai sair um palavrão? Quando me aperta, eu vou olhar o irmão, vou falar antes ele do que eu? Não. Então eu falo assim, e na hora que a gente é apertado, sempre vai ter alguém olhando, tá? Sempre tem. Porque o diabo, ele é oportunista e estrategista. Na segunda, eu disse para os meus discipulados assim, ó, se o diabo tiver que sentar num toco, que eu ouvi isso uma vez, esperar 10 anos para te derrubar, ele vai. Porque a eternidade já é dele. Ele já tá condenado ao inferno. Então, o que ele tem a fazer é arrastar mais pessoas possíveis com ele. Então, Rebeca, quanto à ira, o que acontece? Cabe a mim e a você mesmo. Cabe a você que tá ouvindo aí, dominar. Quando Caim matou Abel, o Espírito de Deus avisou ele. O pecado jaz na sua porta, cabe a ti dominá-lo. É assim conosco. É assim conosco. Muitas vezes o Senhor nos avisa. A questão do short, ele te avisou. Você tinha duas opções. É o que eu falo pro pessoal do discipulado. Sempre vai ser duas, não é 3 e nem 1, sempre vai ser 2. Então Deus é simples. Tinha duas opções, você poderia ter ido. Ah, não, isso é coisa da minha cabeça. Você ia passar a maior vergonha da sua vida. Talvez você nem voltasse mais para a igreja. Porque o diabo ia te acusar. Ah, você vai chegar lá com que cara? Então, quanto à ira, é sobre isso também. Por quê? Porque eu tenho a escolha de continuar. Eu nunca tive, graças a Deus, a mania de xingar. De falar palavrão, de xingar, né? E, então, para mim, não foi muito difícil. Mas eu imagino que para quem tem assim, esse costume de xingar, de tudo gritar, e tem gente que pronuncia o tempo todo falando inferno, e umas palavras muito pesadas que a gente sabe que realmente ela tem poder,
Porque é o que eu falei, são duas coisas, é bem e mal. E o diabo tem poder por quê? Porque Deus não criou ele para ser diabo. Ele era anjo. De luz, né? Só que o que Deus deu, ele não tira. Então, ele tem poder. É limitado, é debaixo da ordem de Deus, mas ele tem. E a nossa vida é mais ou menos igual ao Robocop. Tudo que eu falo é usado contra mim. Né? Aquele filme antigo lá, o Robocop. Tudo que você falar vai ser usado contra você. E é sobre isso. Porque aqui conosco, Rebeca, existem... A Bíblia diz que existem nuvens de anjos e demônios nos assistindo. Os demônios para nos condenar e os anjos para nos auxiliar. Né? Mas eu falo, como que eu posso... Por exemplo, eu tenho uma Melissa. A Melissa, se alguém chegar para mim e falar assim, olha, Dai, a Melissa tá com uma pedra na minha vidraça e quebrou. Então, você vai ter que pagar. E eu vou pensar e falar, mas a Melissa, ela não é de jogar pedra. Estranho, mas vou lá averiguar. Foi ela, vamos ver. Agora, se a pessoa me ligar e falar, Daiane, a Melissa derrubou o meu muro pulando, eu vou falar, é a Melissa. Porque a minha filha eu conheço. E ela gosta de pular muro. Ela gosta de fazer isso. E assim é com Deus. Então eu falo assim, se você xinga, se você... O diabo vai te acusar, porque ele é acusador, mas vai chegar uma hora. Por exemplo, se ela derrubou o muro, sendo ela minha filha que pula muro mesmo, eu vou ter que pagar o muro, foi derrubado, porque eu sei que ela faz isso. Então, às vezes, o que acontece? O diabo chega lá nos acusando e fala, olha Deus, a Rebeca xingou de novo. Ela amaldiçoou, ela teve ira. Rebeca, às vezes Deus vai ter que deixar ele fazer algo com você, porque você errou. Então, você entende? É simples as coisas de Deus. Eu não tô falando que a gente não vai errar nunca mais, que nossa. E às vezes até o próprio Deus nos aperta para que a gente possa crescer, porque ninguém cresce na alegria, né? Mas eu falo, cabe a nós, tem que ser domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Então, a ira só vai crescer dentro de você e sair para fora se você permitir. Então, às vezes, conta até 10, sim. Faz essas coisinhas que a gente já ouviu quando criança, respira fundo, morde alguma coisa, mas não peca, né? Porque é você que tem que ter o domínio próprio, né? Você acha que a gente vive num mundo pior do que Sodoma e Gomorra? Eu acho. Você acha que hoje tá pior? Eu acho. Eu acho que nós estamos muito parecidos, mas tá pior por quê? Porque a pessoa olha pro outro, e é o que eu falei há pouco, as pessoas até querem ver você bem, mas não melhor do que elas. Isso é muito triste, porque hoje eu recebi um pagamento de uma cliente e eu vi um cuidado de Deus, porque ela me mandou um valor assim, não era aquele, era bem menos, e ela falou, vou te pagar tudo. E eu falei, meu Deus, cuidado do Senhor, porque eu tenho que fazer um acerto, né? Eu trabalho com vendas, né? Pra quem não sabe. E a gente vive assim, né? Provisão diária. E aí eu falei, isso é cuidado de Deus. E aí eu falei pra ela assim, sabe o que acontece, minha irmã? Eu quero mais que Deus te abençoe mesmo, te prospere mesmo. Porque o desejo que eu tenho em relação a Deus te prosperar, não só por isso, tá? Mas eu falo assim, ela estando bem, automaticamente eu vou estar bem. Porque ela é uma cliente minha, né? Então eu falo assim, hoje as pessoas falam assim, não, eu tenho que estar bem, né? Mas quanto mais você for próspera, Rebeca, mais você vai querer os meus produtos, vai querer o meu serviço, né? Vai querer o serviço da irmã, vai comprar na loja da irmã, vai trocar outro serviço com outra irmã. Então eu falo, hoje existe uma hipocrisia muito grande. Eu quero que você se dê bem, mas não melhor do que eu. Então, Sodoma e Gomorra, eles queriam pecar. Igual quando os anjos estavam ali na casa de Ló, os homens batiam na porta e queriam ter relação com os anjos, mas eles falavam isso, eu quero ter relação com os homens que chegaram aí. E Ló dizia assim, eu tenho minhas filhas, e eles não queriam. Então, eu Daiane, tá? Isso não tá na Bíblia, gente. Eu, Daiane, entendo que eles eram sinceros, é isso aqui, eu sou isso. E hoje, às vezes, a gente é apunhalado pelas costas com pessoas do nosso convívio, e isso é mais triste. E isso, infelizmente, até dentro das igrejas, né? Porque eu sempre vou falar, Rebeca, a sua dor tem que ser a minha dor. É igual o que a gente estava falando, né? As pessoas acham que porque a gente está dentro da igreja, a gente é santo. Mas não é. A nossa diferença de quem está fora da igreja é que a gente reconhece que a gente é pecador e que a gente tenta melhorar. E tem que estar ali, porque sem Deus nós não vamos conseguir. Essa é a diferença. Exato. A gente é tão pecador que a gente entendeu que tem que ficar ali. Porque sem sair fora, nós vamos se matar sozinhos. Porque, eu não sei você. Você tinha algum vício antes de conhecer Jesus? Que nem eu bebia,
eu fumava muito narguile. Então, assim, eu falo, até comentei isso com uma amiga minha que tá no mundo hoje. Eu falei assim, amiga, pensa, você que saía comigo, você via todas as coisas que eu fazia. Era bom, não era? Ela falou, era. Então, você pensa pra mim, largar isso pra mim ficar dentro da igreja, tem que ser algo um dobro de melhor do que o que eu vivia. Porque você acha que eu vou estar dentro da igreja, sem beber, sem fumar, sem ficar com os meninos e ficar sem nada? Não, Deus tá me dando algo muito maior do que o que eu tinha lá fora. E como a gente quer que todo mundo sinta isso, né? Tem hora que dá vontade de abrir o coração, a cabeça e falar, põe aí, ó, não, sente. Vem. E eu falo assim, Deus, ele sempre vai trazer pra gente as pessoas que é a gente que tem que cuidar. Sim. Porque que nem eu tava contando pra Gabi a história de vida de uma pessoa e a Gabi falou assim, não, mas você tinha que falar assim. Eu falei assim, amiga, mas se eu falar assim, essa pessoa vai sair correndo, pode até mandar essa alma pro inferno se eu falar desse jeito. Nós, tá? Não é assim que tem que falar. Sim. Tem que falar assim, você tem que ter todo um cuidado. E Deus dá as pessoas certas pra ela cuidar, que eu já não tenho a visão que ela tem. E é sobre isso, é cuidado de Entendeu? Deus. Deus, ele traz pra cada um as pessoas que é a gente que tem que cuidar. A gente não tem que terceirizar. Exatamente. Olha, Deus, quando a gente morava ali na Vila Emília, Deus já tinha falado isso e agora ele morando no Eco Valley também. Deus disse que antes de eu receber vocês como minhas clientes, tem um anjo que recebe vocês. E eu olho pra isso e eu falo, ô Rebeca, quem pode fazer isso por nós? Colocar um anjo na minha porta. E eu tenho certeza que tem um na sua. Porque a Bíblia nos garante isso. Então é como você falou, nada nesse mundo consegue ser maior ou melhor do que estar em Deus, né? E eu digo assim, ó, eu converso muito com meus discipulados, eu acho que eles gostam. Eu gosto de dar muito exemplo, sabe? Porque eu falo assim, o evangelho é simples e ele a gente dificulta demais, mas não é. Deus é simples, é amor. E eu falo assim, todas as vezes que a gente precisar, ele vai nos acolher. Então eu falo, vamos errar? Vamos. Davi foi segundo o coração de Deus, mas Davi foi também um homem que ele não pôde construir um templo porque ele tinha as mãos sujas de sangue. Mas que Deus que é esse? Que fala que é o melhor, no homem mais, e ao mesmo tempo ele colocou Urias na frente da batalha para ficar com a mulher dele. Então assim, que loucura é essa? Talvez nós descartaremos Davi já na primeira vez. Não, você é traidor. Você é talarico, como o mundo diz. E a gente já descartaria Davi. Só que Davi, a diferença de Davi para nós é o quê? Ele pecava, se arrependia e não cometia mais o mesmo erro. Nós não, a gente quer ter o pecado de estimação. Ah, mas só hoje. Mas só hoje. E aí é onde o diabo ganha terreno, né? Então eu falo assim, eu não vou falhar? Vou. Você não vai? Vai. A gente vai falhar tentando acertar. Mas é importante saber que falhou e falar, Senhor, me perdoa. Eu falhei, mas me ajuda. E não voltar para aquilo ali, né? E eu tava falando para os meus discipulados lá, né? Que a gente, quando se converte, a primeira coisa que a gente escuta é, agora você é crente. Irmã, você falando isso? E isso nos traz ira no início. No comecinho da minha conversão, uma amiga minha falou assim pra mim, até quando você vai ficar nessa vida? Ixi, então. E aí a gente quer esbravejar, mas eu falei pra ela assim, eu vou ficar até o dia que ele vier. Mas ela quis dizer na vida esperando uma pessoa? Não, ela quis dizer, tipo assim, sem me deixar de sair. Ah, tá. Entendeu? Eu entendi pelo outro lado. Não, eu achei que no início dizer... você tava assim, não, né? No comecinho da minha conversão, a minha amiga do mundo, ela falou, até quando você vai ficar nessa vida? Entendi, abrindo mão vamos sair, vamos sair, vamos beber. E eu falei assim, amiga, eu vou ficar até o dia que Deus voltar nessa vida. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. É muito lindo. Nessa vida. E eu falo, Rebeca, nenhum homem que você fosse mais apaixonada na sua vida, nenhum filho, nem ninguém, nem seu pai, nem sua mãe, ninguém pode fazer o que Deus faz por você, que é te prender nisso aí, ó. Eu não sei nem flertar hoje. Então... Ai, mas é bem assim. Hoje eu tenho vergonha, antigamente eu chegava nos meninos. E eu vou te dizer algo, eu admiro, eu já falei pra vocês que eu admiro vocês nessa questão, porque lidar com pele é muito difícil. Eu falo, nós somos adultos. É diferente você pegar uma jovem que nunca teve experiência com nada de pele, com bebida, outras pessoas, com cigarro, com tudo, né? Exato. E oferecer algo ali. Não vai
ocasionar nada. Agora é diferente, nós que somos adultos, já vivemos, tivemos experiência, temos experiências, porque tem cheiro, a visão. Eu falo assim, o pecado ele tem cheiro, sim. Eu falo, e eu tenho certeza, Rebeca, que você como uma pessoa esperando em Deus um companheiro, você tem que se privar de muitas coisas para você não voltar ao que era antes. Porque o pecado tá aqui na porta. Cabe a você dominar. Dai, quando é dia de pagamento é o pior dia, Dai. Porque o que eu vou fazer? Dinheiro na conta, onde que eu vou? Exato. Com quem que eu vou sair hoje? É sobre é isso. assim. E os pratos que chegam? Porque eu imagino. Chega, Dai. É os contatinhos, igual você falou, liga e tá tudo bem. Uns meninos que nem sabia que existia mais começam a mandar mensagem. E aí, vamos sair hoje, amanhã? Exato. E se você não focar, Rebeca, você orando por uma pessoa igual você tá, creio eu, você vai falar, não, será que é esse que Deus mandou? Não. Eu falo assim, não negocie o que Deus colocou no seu coração. Né? Eu falo, Deus não brinca com ninguém e nem vai te colocar na história de ninguém. Ele tem a sua história separada para você. Eu costumo dizer isso, sabe? Tem pessoas que eu aconselho que estão esperando no Senhor também, questiona muito. Tem pessoas que eu conheço que acabou se envolvendo com pessoas separadas, né? E entrou ali na história de outra pessoa. E eu não creio num Deus assim, Rebeca. Sabe? Que vai te enfiar na história de alguém. Ele tem a sua história, né? Tudo bem, quando é algo assim que aconteceu e você está orando e Deus está te respondendo daquilo, tudo bem. Mas eu falo assim, eu tenho certeza que você ora e você pede para Deus, como você já confidenciou para mim, Senhor, eu gostaria assim, 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 assim. E por que Ele, como seu Pai poderoso e que te ama tanto, não te daria? Eu até brinquei, né? Lembra que uma vez eu falei pra você, minha amiga, que essa lista é mais fácil o diabo trazer ele aí do jeito que tá aí do que Deus, porque tem muita coisa aí. Ainda disse pra você que às vezes Deus não dá, porque talvez a gente vai trocar a glória dele, né? E é uma realidade, Rebeca. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo preparado pra você, pra Gabi, também. Eu creio que eu e vou, pra quem está esperando. Eu vou conhecer meu marido esse ano. Não sei se casar, mas esse ano eu vou conhecer. Então eu sei é que eu vou sobre conhecer. isso. Deus tem. Outro dia eu tava numa amiga, porque eu faço meu cabelo com você, mas é a outra amiga que pinta, né? Sim, você falou. Aí outro dia um menino que eu saía no passado, tava conversando com ele durante o dia, e daí eu falei assim, vamos no Nativas hoje, comer alguma coisinha, fazer alguma coisa. Eu falei assim, vamos, eu só tenho que pintar meu cabelo. Mas aí saindo de lá, aí a gente vai. Daí saí de lá meia-noite. Deus falou, peraí que você vai pior. Eu saí de lá meia-noite, eu falei assim, meu pai, aí ele falava assim, tá terminando? Eu falei assim, ainda não. Daí saí de lá meia-noite, daí ali eu entendi, eu falei, Deus não quer que eu saia com você. Não, e na verdade, Rebeca, eu acho que é até meio arriscado, assim, porque é o que eu disse, não existe super-homem nem super-mulher, né? Então eu falo, eu sou casada, meu esposo confia em mim, eu confio nele, mas se chega um amigo dele, eu não vou falar, entra aqui dentro, espera ele aqui. Daí eu acho que até quando eu for conhecer o homem de Deus que eu vou conhecer, sair em carro separado. Sim, é sobre isso. Porque eu falo, Rebeca, o pecado, ele nos envolve pelo menos tanto. ali até ganhar uma confiança. Pelo menos ali até eu entender que você consegue, que eu consigo dominar. E que ele também consegue, porque a gente sabe, daí parou no sinaleiro. É complicado, gente. Eu falo, é muita hipocrisia falar que não. Nós somos adultos e eu falo assim, sabe quando a gente vai cair em si? Eu me conheço. Depois de ter pecado, e eu não tô falando só de finalmente, não. Porque a Bíblia diz que se eu olhar para um homem e desejar ele como homem, eu traí meu esposo. E na segunda-feira, eu dizia assim para os meus discipulados, nessa questão... E até quem não é casado, daí. Sim. Se eu olhar pro outro homem também é pecado. Não, você não vai estar traindo ninguém, você não tem ninguém. Mas eu falo o desejo, né? Só que quando você não lança fora, o diabo não tem como, porque ele não tem acesso ao seu pensamento. Ai, graças a Deus. Mas não você tava tem lascado. Mas, assim, você não pode, né, desejar. Porque e se a pessoa tem alguém? Então, automaticamente, Senhor, me perdoa, eu não quero. Porque os nossos olhos é santo, os nossos ouvidos é santo, nossa boca é santo, o nosso corpo é santo. E eu dizia assim, pra eles... O que eu tava falando, amiga? Esqueci? Gente... É que vai abrindo muitas janelas na cabeça, muitos assuntos. O que eu tava falando, Ixi, meu Deus. Dos olhos santos. Gente, essa é eu mesmo, tá? Que os nossos olhos é santo. E se eu olhar para um homem desejando ele como homem, eu traí o meu esposo.
E diante dessa situação, eu tenho duas opções. Lembra que eu falei no início? Sempre vai ser duas, não tem três, não tem uma. Deus é tão perfeito, maravilhoso, que é duas. A escolha é nossa, o livre-arbítrio é nosso. E é aí que na brecha o diabo vai entrar. Então eu tenho duas escolhas. Eu olhei um homem e desejei ele como homem. Traí meu esposo. Tempo da graça. Então eu traí meu esposo. Ah, mas tempo da graça é mais fácil. Não, não é não. É mais difícil. Eu tenho as duas opções. Ou eu peço perdão para Deus, ou eu vou lá e consumo o fato. Eu pequei mesmo, vou ter que pedir perdão. Só que aí vai falar sobre o meu caráter, né? Ele tá libado em Jesus ou não? Porque se eu não tô libado em Jesus, eu já pequei mesmo, então eu vou fazer. Porque eu vou ter que pedir perdão? Você acredita que eu já pensei, eu vou sair sim, eu vou dar só uns beijinhos, depois eu peço desculpa. Tá vendo? Hoje você não pensa mais assim, pensa? Não. Tá vendo? É sobre eu falo isso. Misericórdia. Uma vez a Gi, eu acho que foi a Gi que falou pra mim uma vez. Quando eu falei assim, amiga, eu acho que eu vou querer sair e eu vou dar só uns beijinhos. Aí a Giovana falou assim, amiga, imagina que você tá com uma roupa toda branca. Jesus te deu uma roupa toda branca, limpinha. Aí você sai com esse cara. Você não vai voltar com essa roupa limpinha. Que forte, né? Verdade. E eu nunca mais esqueci disso que ela falou pra mim. Eu acho que ela nem lembra que ela me falou isso. Mas eu nunca mais esqueci. E eu evito até também ficar muito de conversa com caras. Não fico de conversinha. Bom dia, não sei o quê, bom dia, boa tarde. Não fico, não dou assunto. Não fico conversando com um monte de homem. Nenhum. Acho que só quem manda minha mãe e só quem manda mensagem pra mim é minha mãe. Rebeca, trame cadeado. Mas então... é sobre isso, sabe? Eu falo assim, o pastor deu um testemunho esses dias e é sobre isso. Quando ele se converteu, que ele bebia, ele falou, vou ali no bar, tem uns amigos, vou lá, agora eu tô na igreja. E quando ele viu, ele nem sabe como ele voltou pra casa, porque ele não estava pronto ainda e ele bebeu. Então eu falo, se é igual você vai sair com as pessoas que não professam a mesma fé, você vai pra um barzinho, tudo bem que você pode. Então, você pode tomar o seu refri. Mas tem outros meios que você pode pregar Jesus. Não precisa ser lá, né? E eu falo assim, e mais do que você ir lá, Rebeca, e mostrar que você tá tomando só um refri, um suco, é o seu testemunho. Eles vão olhar e eles vão falar, sabe, igual a Gabi falou. Os meninos falaram assim, caramba, você mudou muito, cara. Você é isso, é isso que a gente tem que causar nas pessoas. É o impacto de Jesus na nossa vida. E às vezes você sai ali num lugar e tá tocando uma musiquinha, aí você começa a ficar com a musiquinha na cabeça. Gente, sobre isso é inevitável, a gente tem passado, né? Às vezes em casa os vizinhos ligam música alta lá e todas as vezes no celular a gente mexendo, passa aquelas músicas antigas, eu até canto um pedacinho ou outro, meu marido fala, quer que eu vou orar aí na sua cabeça? Né? Brincando, né? E às vezes também ele tá lá vendo alguma coisa assim e tudo, e eu falo, o que tá acontecendo aí? Mas eu falo, a gente não pode ser hipócrita, nós temos passado, nós vivemos isso. O que é que tem que mudar? Igual você falou pra mim no início. Eu gosto do Justin Bieber, né? É isso assim que fala, Justin Bieber. E eu ouço, tem problema. Lembra que eu falei pra você? Tem. Porque eu não posso ouvir uma música secular o dia todo e à noite louvar. E Deus tá me tratando isso, viu, Dai? Então, você falou que gostava muito de sertanejo e tudo mais, né? Mas eu falo, Rebeca, nós somos de carne e osso. Se eu passar ali agora, eu vou ir pra minha casa daqui a pouco e ouvir uma música que eu curtia muito, ela vai ficar ecoando na minha cabeça. E tá tudo certo, né? Às vezes a gente se pega até cantando um pedacinho, tá tudo certo, ninguém é de ferro. Só mas que o que eu não posso é amanhecer no outro dia e continuar cantando a musiquinha. Colocar no meu rádio a musiquinha. Teve uma vez que eu fiz uns cílios e daí eu coloquei uma música da Marília Mendonça no vídeo dos cílios. E eu já era crente. E daí eu fiquei com esse chicletinho da música na cabeça o dia inteiro, matutando. Coloquei no celular pra tocar. Quando eu vi, eu tava ouvindo Gustavo Lima, Jorge Mateus, Henrique Juliano. E quando eu me dei conta, eu tava querendo sair. Você vê? A Bíblia diz que um Satanás é tão sujo. Puxa o outro. E aí você pode falar assim, mas foi só uma musiquinha, é só um sertanejo. É só, mas tá roubando o tempo de Deus. Tá roubando o tempo de você ser ministrado por um louvor. Porque tudo que a gente tem que fazer é pra glória dele. E isso não é. E aí, imagina então, seus vizinhos também. O que começou na musiquinha da Marília Mendonça que eu coloquei, daí eu fui ouvindo as outras,
Quando eu tava vendo, eu tava tomando banho, pensando em sair. E daí sabe o que a gente faz? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tem sim. A gente precisa Tem ter sim. muita sabedoria. Tem sim. Ó, é umas coisas assim, tá engraçado, né? Porque quando o Fernando se converteu, o Fernando gostava muito de rap. Eu nunca gostei. Mas ele ouvia lá os rap dele antes, né? Rap do mundo, tudo tal, Racionais e não sei o que, não sei o que. E. Não imagino ele. Então, aí, filha, meu marido era da torcida organizada do Corinthians, ele pulava, ele brigava, ele, sabe? Eram umas coisas assim que eu falo, é só Deus. Tem uma prima dele que fala assim, esse pastor é o cara. E ele fez você trocar de roupa, porque ele só usava a roupa do Corinthians, dava até raiva, um dia, agasalho, um dia, não sei o que. E ela dizia assim, eu tenho que conhecer esse pastor, cara. Daí ele falou, não é o pastor, é Deus que muda a gente, né? E hoje meu sogro vivia isso, né? De tirar tudo, porque é uma idolatria, gente. A gente tem que parar com esse negócio de que é só imagem, não é. Tudo que rouba o que é de Deus é o que nós falamos. Uma música que rouba o tempo de você estar adorando a Deus é idolatria. E aí, Rebeca, ele se converteu, daí veio a questão lá do... Hoje tem tudo gospel, né? Não vou entrar nesse assunto que é meio polêmico, mas enfim. Aí, ele achou o bendito do rap gospel. Daí vinha o Fernando descendo lá a vila onde a gente morava. E eu tô vendo bem alto. Bonito sustou, bonito levantou. Aí chegava dentro de casa, desligava, né? Mas eu só ouvia a batida do rap. E era o rap gospel. Daí eu falava, amor, ouvindo rap. Ô, Dai, mas é gospel, eu não sei o que. Eu falei, então, mas os vizinhos só escutam o batidão. Ele não consegue ouvir a letra do gospel, então ele tá ouvindo só. Daí de noite passa a mão na Bíblia e vão pra igreja. Aí ele ficou meio assim. Com o tempo ele parou, sabe? Então eu falo assim: imagina os seus vizinhos. De dia ouvindo Marília Mendonça, Gustavo Lima, nananã, e de noite você vai pra igreja. Então eu falo: nós não podemos escandalizar e nem envergonhar o nome de Cristo. Daí tá se copiando ao mundo, né? Exato. E eu falo assim, quando a batida tá se copiando com a batida do que é do mundo. Eu tenho uma dificuldade sobre isso. E Deus ministrou isso no meu coração. Sim. Porque teve uma vez uma amiga falou assim pra mim, amiga, mas não tem problema você ouvir a música se ela não fala besteira. Tá, mas você já parou pra pensar quem é o cantor? O que ele faz? Como que é a vida dele? Tem músicas que são pactos. Consagradas. Sim. E na letra são não, pactos. Vou fazer tal coisa pra ganhar tanto dinheiro em cima dessa música. Não, eu ouvi, eu não vou lembrar qual é agora, mas é um pagode. O Fernando me mostrou do rapaz cantando e ali era uma carta de um cara que se suicidou. E ele... A música é uma carta de suicídio e todo mundo curte ela. Aí pega uma pessoa depressiva, uma pessoa amargurada, cantando isso, e o demônio tem acesso ao psicológico dela ali, e é onde uma ele adoração, trabalha. um culto a Satanás. E eu tenho dificuldade em relação a ritmos, porque eu acho que não se deve misturar. Talvez é bobeira da minha parte, mas eu jamais vou chegar aqui e falar assim, não, tira esse pagode gospel, mas na minha casa eu vou ouvir louvor, com tom de louvor, com a harmonia do louvor, né? Com a melodia do louvor. Exato. Eu sou movida à música. Eu amo me arrumar ouvindo música. Adoro ir trabalhar ouvindo música. Coloco o somzinho alto ali já e vou ouvindo música. Claro, às vezes eu procuro um louvor mais animado. Porque você imagina eu colocar um louvor ali, tipo, eu me arrumando, ele, eu já vou sair chorando. Sim, sim. Né? Então, às vezes, eu procuro ali louvores animados, aí eu coloco um louvor mais animado, vou me arrumando. Porque senão eu não consigo. Rebeca, não consigo. A gente é do fogo, né, irmã? Então a gente gosta dos canelas de fogo, das coisas. Das coisas e mais tá animadas. Tudo bem. Gosto de louvor antigo. Sim, também gosto muito. Eu amo louvor antigo. É porque eu acho que a gente acabou se convertendo nessa época aí de ver. É que a gente não tinha o entendimento ainda que já tinha se convertido, mas era o que mãe ouvia, né? E... Minha mãe ouvia. Exato. Então eu gosto, porque eu cresci ouvindo isso. Né? Sim. E eu falo, e hoje até mandei pra minha irmã um louvor que minha mãe ouvia muito, né? Que é do cantor Wagner Roberto. E do meu esposo falou, você vai cantar ele? Eu falei, amém, vamos ver. Mas é o que eu falei, nós temos um passado.
tem o passado, como que a gente estava falando ali, do que a gente vivia antes, também tem cheiro, tem saudade, né? Eu falo assim, tem coisas, Rebeca, a gente não pode ser hipócrita e ninguém vai aceitar Jesus, ou melhor, se render a Jesus, porque eu falo, quem aceita a gente é Jesus, não é a gente que aceita ele, mas ninguém vai para Jesus e já muda, sabe, assim, 100%. E ninguém vai ter também uma conversão igual a sua. Talvez você levou só 3 meses para se libertar de certas coisas. Talvez o irmão que vai chegar vai levar 1 ano. E tá tudo bem. O que Eu a gente levei não... 1 ano. Então, o que a gente não pode fazer é, igual eu falei, escandalizar e procurar melhorar. Né? Eu falo assim, nós estamos sendo lapidados. Quando chegar no que Deus quer, Ele vai nos recolher. Tá, a hora que eu morrer, gente, é porque estava pronto. Deus falou, vou tirar, porque senão vai errar de novo. E é sobre isso, a gente tá aqui todo dia tentando acertar. Eu não sei se você sabe, mas não sei se eu já te falei isso, mas eu ia pra igreja lá em cima, na Carmen Miranda, com o vape dentro da bolsa. Acho que você me falou uma vez. Acho que você me falou. É o mesmo testemunho do pastor, né? Ele ia pra igreja com o cigarro no bolso. Eu ia pra igreja, na bizinha, fumando, abria a viseira do capacete, ia fumando, chegava na igreja, sentia a presença daquela coisa maravilhosa. Não queria sair. Mas aí eu saía, fumava, chegava em casa, eu lia a Bíblia. Eu lembro, daí se eu fechar o olho, eu lembro, minhas lágrimas caíam e pingavam na Bíblia, fumando. E aquilo que você alimentou, venceu. Aquele que você alimentou mais. Que foi o quê? Ainda que você fazia ainda a vontade sua da carne, você fazia mais a do espírito. Tomava banho, ouvia louvor, fumando. Abria a porta do banheiro, assim, minha mãe falava, misericórdia, quanta fumaça. Graças a Deus, minha mãe nunca me julgou. Porque eu acho que seria pior. Sim. Eu acho que ela entendeu que era o meu processo. Na verdade, sabe? tudo que a gente entra em embate, Rebeca, o diabo ganha força. Sabe? Minha mãe, graças a Deus, a minha família, assim, ela é convertida, minha mãe, ela é crente. Graças a Deus eu tive esse apoio, sabe? Fui apresentada. Tem muitas pessoas que não têm, né? Muitas mulheres que não têm essa oportunidade de crescer com uma mãe que te apoia, uma mãe que ora por você, que nem a sua mãe também orou por você, a minha orou por mim. E hoje a sua mãe tá longe, mas você também tem que ela ora. ensinou. Então, mas você aprendeu. Aprendi, né? entrou Exato. na cabeça. E sabe, assim, ó, a nossa vida, o que que acontece? Eu tenho a Melissa, né? Tem 13 anos. E eu aprendi agora recentemente que tudo que eu bato de frente, o diabo ganha força. A gente fica só. Então, o que que acontece, Rebeca? Quanto mais você tentar mostrar que você, Rebeca, carnalmente, é forte o suficiente para aquilo, mais você vai dar força pro teu adversário. Agora, quando você reconhece que você chega até um ponto só e é limitada, e depois daqui você fala, Deus me ajuda, aí você vence o inimigo e a sua dificuldade. Vence uma e vai virar outra. Eu costumo dizer que a nossa vida, principalmente a vida cristã, porque quando a gente é chamado de cristão, eles estão dizendo para nós que nós somos a extensão de Cristo na Terra. Isso é muito sério. E eu aprendi o quê? Tudo que eu vou fazer, eu penso, Jesus faria? Não, Jesus faria sim, então eu vou fazer. Não, Jesus não faria. Então, se eu sou a extensão de Cristo na Terra, eu não vou fazer. E eu falo assim, nossa vida é como um joguinho de videogame. Passa uma fase, vem uma um pouquinho mais difícil. Passou aquela, vai vir um pouquinho mais difícil. Um degrau, vamos pro próximo. Você entendeu? E isso nós vamos nos fortalecendo, né? Eu costumo dizer assim que Satanás, ele é estrategista, oportunista, ele é muito baixo, tá? Nós nunca devemos pensar, tipo assim, não, ele não vai fazer isso comigo, ele vai fazer isso, mas e o pior, Exato. Faz ainda mais pior do que a gente pensava. Ele vai, tá? Ele vai. E só que as armas dele são sempre as mesmas. Então, quando a gente desce em oração, quando a gente se fortalece em Deus, primeiro que a Bíblia vai dizer que tudo que nós vamos passar, o Senhor nos avisa antes, Ele avisa o povo dele antes, né? Eu te relatei algo muito lindo, que você falou, que lindo, né? Quando eu cheguei, e assim, eu como
herdeira do céu, e você também, se eu Jesus. vou... amém. Se eu vou herdar tudo isso de bom e você também, por que eu não vou juntar a minha força com a sua pra gente chegar lá juntas, né? Então é o que eu falei lá no início. Se você tem dificuldade e eu não posso fazer nada aqui no âmbito do mundo, assim, vamos usar a questão de uma doença. Eu não tenho dinheiro para pagar o que você precisa, ou eu não tenho dinheiro para trazer a cura, mas eu posso te ajudar em oração. Eu sei quem pode curar, eu sei quem pode mover outras pessoas para te ajudar. Então, como cidadão do céu, que você também é, eu vou fazer. Então, o que a gente tem que fazer? Nós juntos somos mais fortes, né? E eu falo assim, tem coisas que você confidencia para mim, que às vezes na minha oração Deus faz eu lembrar. E eu falo, Senhor, ajuda a Rebeca lá, né? Ou tem coisas que eu tô vendo que não tá como Deus queria. Senhor, mostra para ela. Sabe, eu falo, isso é ser cidadão do céu. Eu saber que nós vamos para o mesmo lugar, que lá vai ter o seu lugar e vai ter o meu também. Eu não preciso guerrear com você para que eu suba e você fica, ou vice-versa, né? Então eu falo, a nossa guerra é aqui. Só que a nossa guerra não é eu contra você, e a nossa guerra é contra o nosso pecado, como a gente vem falando, é contra aquilo que me afasta de Deus, né? É sobre isso. Bom, amiga, eu acho que a gente falou demais já, né? Fazer umas 3 postagens. Bom, eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2. A gente vai ter que fazer uma parte 2 para você falar dos seus pais, porque também é muito edificante, pra gente falar do bebê que você perdeu, que é muito edificante também. Então a gente vamos fazer uma parte 2? Amém. Porque você também é casada. Como que eu vou ficar segurando a mulher aqui até tarde da noite? Deixei a jantinha no jeito lá. Vamos combinar, vamos fazer uma parte 2, porque é muito assunto. E é gostoso falar de Deus, sabe? É muito sabe? assunto. Eu falo, quando a gente olha, assim, Rebeca, eu falo assim, eu venci coisas que você fala, nossa, você venceu isso, mas eu olho pra você e eu falo, cara, você venceu isso. Então eu falo assim, todos nós temos bagagens que é interessantíssimo. Isso que você tá fazendo, eu creio que nasceu no coração de Deus, né? Até quando você falou, vamos fazer, eu falei, eu tenho vergonha. E quando tem só a nossa voz, eu creio que vai chegar, como meu esposo falou, levado pelo Espírito aos ouvidos e vai edificar, igual você falou, sabe? Então eu falo, é para isso que o Senhor nos chamou, pra gente somar, pra gente edificar. E eu tô aqui, o que precisar, né? Bom, então espero que você tenha gostado de participar. Nossa, eu amei, e a gente vai fazer uma parte 2 com certeza, porque é muito assunto. É muito assunto, de Deus, muita coisa pra conversar. Não fiz um script. Nem precisa. Não fiz um script porque eu acho que nem ia precisar, né? Fluiu naturalmente, então é isso. Gente, espero que vocês tenham chegado até o final, ouvido um pouquinho, né, do testemunho da Dai, ter tido um pouco de ensinamento aí por ela ministrar o discipulado. E fiquem aí aguardando, porque vai ter parte 2, em nome de Jesus, né, Dai? Amém. Em nome de Jesus. É isso, gente. Bom, não sei se vocês vão ouvir agora de noite, de manhã ou de tarde, mas agora é boa noite. Uma boa noite, meninas, e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos.